Boa noite a todos e espero sinceramente que estejamos todos muito felizes por podermos aqui estar acolhidos, aprendendo coisas tão importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada enquanto seres espirituais que somos. Continuando o estudo, que já tem vindo sendo o hábito, do livro Os Mensageiros, um livro de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, vamos dar início ao estudo então do capítulo 34, que tem por nome Oficina de Nosso Lar. Alguns irmãos que estiveram presentes no estudo da hora anterior perceberam que André Luiz e seus companheiros de aprendizado se dirigiram até à crosta terrestre para melhor aprenderem e compreenderem o que respeita às movimentações espirituais, do que respeita aos trabalhos de assistência espiritual. E então, depois das tribulações próprias da jornada, da caminhada, eles dão início então à chegada mais próximo de cada um de nós. Recordo que na zona do Rio de Janeiro. É aí que eles se vão aproximar dos nossos irmãos encarnados e vão então aprender. Começa então por narrar. Entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira por se me deparar em quadros totalmente novos. Portanto, ele chega dentro da cidade, apercebe-se das movimentações próprias das cidades do nosso planeta, da Terra, neste caso. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de trauseentes vários, ou colados a eles em abraço singular. Portanto, ele, enquanto espírito, ao observar as pessoas encarnadas, ele apercebe-se das movimentações espirituais que as rodeiam e que nos acompanham, a todos nós. Portanto, existe o plano físico, temos essa noção, e, paralelamente, existe o plano espiritual. Os dois planos interagem, misturam-se incessantemente. E ele teve essa percepção. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam nos outros, das sacadas distantes. Portanto, os próprios espíritos apercebiam-se da presença deles. O que não acontecia conosco encarnados. Na grande maioria das vezes, nós não nos apercebemos das companhias espirituais que nos envolvem. Tal é o nosso corrupio e tal é ainda a nossa ligação à matéria. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. As concentrações dos espíritos e da sua energia, da sua própria energia, daí essa tonalidade mais densa que ele observa. Assustei-me. Não havia anotado tais ocorrências nas excursões anteriores ao ciclo carnal. Ele já tinha estado na Terra, na crosta terrestre, porém não se tinha apercebido daquilo que estava por ora a observar. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Portanto, eles foram preparados para poderem observar esta realidade nova para eles. Digamos que foram sensibilizados para se poderem aperceber daquela que é a nossa realidade e não só a realidade dos espíritos. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vista ao aprendizado. O grande objetivo, aprender. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas
em contínuo vai-vem. Nós aprendemos aqui na doutrina espírita que se somos muitos encarnados, somos muito mais adstritos ao nosso planeta, ainda, ou melhor, sem corpo, aguardando uma nova oportunidade. Portanto, os espíritos que nos rodeiam são em maior número do que os espíritos que se encontram neste momento encarnado. Daí a quantidade de entidades que André Luiz realmente via nas próprias movimentações citadinas da altura. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro do campo de paz. Receios imprevistos instalavam-se-me na alma, desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. O choque vibratório, a sensibilidade energética. André Luiz apercebia-se que a natureza vibratória daquele local não era igual à do nosso lar, e, no caso, ele refere também ao posto de socorro do campo de paz. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Assim é. Nós ainda produzimos energias muito densas, muito perturbadas, muito pouco saudáveis. E as entidades superiores a nós e os espíritos têm dificuldade depois em aproximar-se deste campo, sentem essa diferença vibratória, compreendem? Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta em serviço de análise mais intenso. Com o tempo, eles se iriam adaptar. Foi o primeiro choque, também o primeiro impacto, mas iriam desenvolver, depois também de acordo com o preparo adequado, as circunstâncias mais favoráveis a que se suavizasse cada vez mais esse contacto. Recomenda-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental. Importantíssimo para eles e para todos nós. Quando adentramos num ambiente que sentimos não ser saudável, um ambiente um pouco mais complicado, devemos manter o bom ânimo, manter a nossa postura mental de prece, de boas energias, bons pensamentos, entendem? É essa a nossa segurança, é isso a nossa melhor arma para estarmos de acordo com esses locais. Ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Para podermos auxiliar, precisamos estar preparados. Precisamos ser fortes, ser coesos, fortalecermos-nos no amor, nos pensamentos de luz, para que consigamos, sim, auxiliar os outros. Volto a dizer, assim é no mundo dos espíritos, como no nosso também, na nossa dimensão também. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Os conselhos de Aniceto acalmavam-nos a alma, surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Olhem como o receio pode ser prejudicial. Receio pressupõe ignorância, falta de conhecimento, falta de preparo, não só em termos espirituais do próprio espírito, como em termos de conhecimento do próprio trabalho e conhecimento daquelas que são as leis de Deus e os seus desígnios. Portanto, o instrutor Aniceto alertava-os para isso, para não se deixarem domar pelos receios, acalmando-lhes e esclarecendo-lhes
sobre tudo aquilo que viam e que sentiam. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Avistaram finalmente um lar, uma oficina de nosso lar, e isso transmitiu-lhe uma sensação agradável. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais, que recordavam precisamente nossa cidade tão distante, referindo-se a nosso lar. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Não sublinhei, mas gostaria de sublinhar agora: casa pobre, casa humilde, casa simples. No entanto, uma casa iluminada por clarões espirituais, por luz, muita luz, porque, como veremos mais à frente, a vibração amorosa é o mais importante. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximámo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples e, estupefacto, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Ali viviam, ali estavam trabalhadores do mundo espiritual. Daí o termo oficina. Oficina pressupõe trabalho, labor. Correto? E então, como vemos, já se encontravam lá companheiros espirituais que os receberam saudando, como não poderia deixar de ser, dado que são espíritos já com algum grau de adiantamento. Que significava tudo aquilo? De outras vezes visitar a minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Porque André Luís, não sei se alguns se recordam, já tinha visitado a sua casa, aquele que foi o seu lar terreno enquanto encarnado, e não se tinha apercebido de nada do que agora observava. Aniceto compreendeu uma perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Um sistema vibratório. Então vamos analisar. André Luís, quando visitava o seu lar terreno, era uma casa como tantas outras, com paredes, com portas, com janelas, e nós sabemos que os espíritos têm essa capacidade de penetrar pela matéria mais densa. Aqui, porém, o mesmo não acontecia. Existia uma vibração, existia algo energético, entendem? Que só era dado a entrar a quem fosse recebido. Eles abriam a porta. Era um sistema vibratório de vigilância. E assim acontece com os espíritos também. Não entra quem quer em determinados sítios protegidos, porque a própria vibração veda o acesso às entidades espirituais que não tenham permissão nem condições para ali entrarem. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Portanto, Aniceto apresentou-os ao anfitrião, neste caso Isidoro.
muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. E acrescentou o hospitaleiro: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Mais uma vez assinalamos a diferença. A maturidade espiritual, a elevação espiritual tem a sua própria energia, tem o seu próprio envolvimento. André Luís continua. Penetramos o ambiente modesto, simples. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem, aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricotando uma blusa. Portanto, mais uma novidade. Afinal, aquela casa era habitada por espíritos encarnados. Ali vivia uma família, uma mãe e seus filhos, que, a quando da chegada dos nossos amigos espirituais, se encontravam nas lides normais do dia-a-dia de cada um de nós. André Luís continua. Notei, porém, que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante, que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Era um espírito também, já com alguma evolução, que já irradiava uma luz amorosa. Não fosse aquela casa um lar, uma oficina de trabalho espiritual. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Portanto, uma tarefeira entre nós encarnados e também no mundo espiritual. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se esclarecendo. Nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Portanto, por amor, é-lhe vedado, de alguma forma, muitas coisas que ali se passam em termos espirituais, a movimentação dos espíritos amigos, exatamente para que ela não se possa sentir perturbada ou que de alguma forma possa influenciar a sua jornada terrena, que é importante também, não menos importante, para a sua evolução e para a sua caminhada espiritual. Portanto, esta nossa irmã Isabel era médium, tinha as suas capacidades videntes, apercebia-se que realmente daquilo que se passava no seu lar, porém não lhe é dado a conhecer tudo. É muito curioso porque o nosso irmão Ricardo, na hora anterior, falou disso mesmo, que alguns dos lares terrenos, não só os espaços de amor, os espaços de luz, nomeadamente os centros espíritas ou outros locais amorosos, também os lares amorosos de pessoas realmente cristãs, de pessoas que seguem o Evangelho, pessoas que procuram ser pessoas de bem, servem muitas vezes de refúgio, servem muitas vezes de amparo ao mundo espiritual quando é necessário. Portanto, nesta oficina espiritual temos um exemplo disso mesmo. Um lar amoroso, de família leal, devotada ao bem, que a espiritualidade amiga aproveita para potencializar a ajuda. Isabel, portanto, apenas pode ver
mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Ela só se apercebe de uma parte de tudo aquilo que ali ocorre. A essa altura, Isidoro nos indicou pequena sala ao lado e falou a Aniceto em particular. Desculpem se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançámos modesto salão, pobremente mobilado, mas quase sempre repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Mais uma vez podemos analisar, pobremente mobilado, uma casa simples, singela, porém repleta de conversações edificantes, de palavras, de ensinamentos, de troca de opiniões, com certeza beneficentes para todos. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Portanto, Aniceto reconheceu alguns dos seus companheiros tarefeiros do nosso lar, dado que esta oficina pertence a essa colónia espiritual. Sentindo-nos a admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Então aqui temos o início desta ligação, o início deste casal, da união destes dois espíritos que se são queridos um ao outro, edificaram seu lar no amor e tendo por base os ensinamentos e a estrutura que trouxeram do nosso lar também. E tudo isso, e graças ao seu heroísmo, graças à sua fé, à sua coragem, à sua devoção no bem, conseguiram aurir forças para erguer aquele lar que serve de apoio à espiritualidade superior e que serve de base de lar também para que outras ajudas possam ser então consumadas. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia de reencontro na existência material. O nosso irmão Isidoro regressou ao mundo espiritual, mas continua ligado ao lar, continua desenvolvendo o seu trabalho apenas no outro plano, mas junto da sua família, da sua esposa e de seus filhos também. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Que bonito! Realmente não é sempre que podemos observar uma família amorosa, devotada ao trabalho no bem, que depois do desencarne podem continuar no mesmo local operando. E observando talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o caso não define responsabilidades nem atende a construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação.
Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente à sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que por elas possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Esforço e dedicação é sobretudo aquilo que esta família nos ensina com este testemunho de André Luiz. Coragem, união familiar, amor. Porque para nós podermos ajudar os outros, para nós podermos desenvolver o nosso trabalho no bem, é fundamental o amor no nosso lar, o amor no nosso círculo de convívio. É daí que parte depois para fora. Primeiro no nosso lar, em cada um de nós. Só assim teremos condições de estender a nossa ajuda e o nosso amor a outros lares, a outros irmãos também. E esta família é exemplo disso. Manteve-se sempre fiel aos seus princípios, com esforço e dedicação, como sendo irmãos corajosos e abnegados. E depois a espiritualidade superior, apercebendo-se da sua seriedade, da sua bondade, aproximando-se deles, viram que realmente ali existiam âncoras seguras para desenvolverem e aprofundarem os seus trabalhos de auxílio. Como diz, os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes, mas nós precisamos dar condições para que eles possam vir até nós e atuar nos mais necessitados. Daí ser necessário estes irmãos que se dedicam de coração ao bem, para que através deles a espiritualidade possa operar junto de todos nós, que ainda tanto necessitamos. Então que cada um de nós consiga fazer de si, do seu lar, um pouco deste local de luz, deste local de amor, para conosco e para com os outros também. Esta família deixa-nos aqui uma lição muito bonita de trabalho, de amor e de bem fazer aos outros. E, como sabemos, a espiritualidade superior sempre se encontra disponível para ajudar e para potencializar aquilo que de bom nós geramos.